boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de anatomia para o P1 de Radiologia à Noite. Eu pergunto se vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação no meu canal do YouTube. Concordamos. Ok, vamos lá. Então, só para a gente poder, vamos dizer, introduzir, né, para dar continuação no que a gente estava falando na semana passada, a gente vinha falando sobre a questão do sistema esquelético, né, onde a gente estava se aprofundando um pouquinho mais na questão do esqueleto, da cintura escapular, da cintura pélvica, né, e a gente estava falando sobre o esqueleto axial e apendicular, né, e aí, dentro disso, né, a gente tem que o esqueleto axial, né, a parte medial do corpo, né, formando um eixo constituído pelos ossos do crânio, face, coluna vertebral, costelas e externo, que do latim, né, o termo axis vem de igual a eixo, né, e no caso, o esqueleto axial ele é formado por 80 ossos. Já o apendicular, né, a gente vai ter os membros superiores e inferiores formando eles. Então, aqui em vermelho, né, na região mediana do nosso corpo, a gente tem o esqueleto axial e o que está em azul, o esqueleto apendicular. Então, aqui à esquerda, só, né, separando o esqueleto apendicular, e à direita, só o esqueleto axial. Então, à esquerda, a gente vê que as cinturas, tanto a cintura escapular quanto a cintura pélvica, né, elas fazem parte do esqueleto apendicular. Então, a junção dessas duas porções se faz por meio de estruturas ósseas, né, denominadas de cintura, que a gente falou agora, tanto a escapular quanto a torácica, ou escapular ou torácica, né, pela parte superior, e a pélvica com a parte inferior, que são os ossos do quadril. E no caso, o osso do quadril é formado pelos ossos íleo, pubis e isquio, que a gente consegue visualizar nessa imagem aqui em vermelho o íleo, em laranja aqui e em verde aqui embaixo o pubis, um verde mais claro, né? E amarelo e verde mais escuro aqui a gente tem o isquio. Lógico que juntando, né, todo o esqueleto, a gente vai ter a coluna, o final da nossa coluna vertebral se encaixando, né, na cintura pélvica, que é justamente a região sacral, tá? E no finalzinho a gente tem o cóccix. Essa região da porção final da nossa coluna, a gente vai, lógico, detalhar, né, ela mais para frente, mas só para adiantar, diferente das demais vértebras, né, que elas são soltas, aqui a gente vai ter elas fundidas, tá? Então, na nossa região sacral, a gente tem a formação, né, dos ossos aqui fundidos uns aos outros. No caso da cintura escapular, a gente vai ter a clavícula, né, que vai estar na porção anterior do nosso corpo, e a escápula, que vai estar na porção posterior. E aqui a gente tem o nosso húmero, né, que é o osso do nosso braço, que vai estar se encaixando na escápula para que, né, a gente tenha aí, né, o membro superior junto com ligamentos, músculos, né, podendo permitir a articulação, permitindo aí a movimentação do nosso ombro, né? Então, em relação à quantidade de ossos, né? Então, nosso corpo, ele vai ter uma quantidade que a gente chama de quantidade padrão de ossos, que é de 206 ossos. Mas isso pode variar de acordo com a faixa etária da pessoa ou com algumas variações anatômicas e também de acordo com alguns anatomistas, onde eles podem estar incluindo ou não alguns ossos para compor, né, os nossos ossos do corpo. No nosso esqueleto axial, a gente vai ter ele dividido em cabeça, como crânio neural e crânio visceral,
Então, a região do crânio neural vai ser onde a gente vai ter a caixa craniana, né? Onde vamos ter o encaixe ali do nosso cérebro. O crânio visceral, a parte da nossa face. Sim, no crânio neural nós temos 8 ossos, no visceral 21 ossos. A coluna vertebral, formada por 26 ossos. A região torácica com as costelas 24 e o externo, né, um único osso, formando 80 ossos no esqueleto axial. Já no esqueleto apendicular, nos membros superiores, nós vamos ter 60 ossos, na cintura escapular 4, os membros inferiores 60 ossos também e a cintura pélvica 2, dando um total de 120 ossos. Lembrando que aqui nos membros, né, tanto superiores, inferiores, a gente conta, né, todos os ossinhos, inclusive os dedos da mão, né, os ossos dos dedos, dos pés. Então, são ossos menores, né, e por isso que fica... E vezes 2, né, porque é sempre direita e esquerda, por isso que dá um número, né, maior aí nessa quantidade de ossos. Então, aqui fazendo uma comparação, né, uma analogia entre o membro superior e o membro inferior, a gente tem ossos, vamos dizer assim, ossos correlatos, né, ossos que vão se assemelhar, só que na parte superior ou, né, outros na parte inferior. Então, deixa eu só aceitar. Ah, Carla conseguiu entrar. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Estamos falando sobre nosso sistema esquelético. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Faz pouco tempo que a gente começou, não tem problema não. A gente está falando sobre a cintura escapular e a cintura pélvica, tá? Tá certo. Eu acho que de conteúdo mesmo faz só 5 minutos que a gente começou. Então, fazendo uma analogia aqui entre os membros superiores e inferiores, aqui à esquerda a gente tem o membro inferior e aqui à direita a gente tem o membro superior, bom? Então, comparando, né, aqui essa parte, essa região 1, tá? A gente tem os ossos da escápula à direita e os ossos da bacia à esquerda. No número 2, a gente tem os ossos equivalentes, né? Aqui o osso do braço e o osso da coxa, então húmero e fêmur. A gente vai ter uma diferençazinha que no caso do membro inferior, na perna, né? O nosso joelho, na articulação, a gente vai ter um osso sesamoide aqui, que é a patela. Mas no cotovelo a gente não tem um osso dessa forma, tá? Um osso solto, né? Então, nosso cotovelo, a gente não tem o equivalente a uma patela que a gente tem no joelho. Quando a gente for analisar cada um desses ossos separadamente, vocês vão compreender aqui o encaixe do nosso cotovelo. O 3 aqui, né, fazendo a equivalência, então, os ossos da perna e os ossos do nosso antebraço. E 4, né, nossa mão e nossos pés. Tá? No caso aqui, nosso pé e nossa mão, certo? A relação entre a caixa torácica e a escápula, né, onde a gente vê aqui o encaixe da clavícula e aqui a escápula, né, numa vista frontal e aqui numa vista posterior. Antigamente, tá, a escápula ela era chamada de omoplata. Foi substituído. Oi? Aí na próxima da canal. Então, omoplata é um termo não é mais utilizado, tá? É escápula, mas é interessante que vocês saibam para quando vocês ouvirem, né, alguém falando esse termo, que vocês saibam que é um termo ultrapassado, que não é mais o correto.
Aqui a gente tem uma vista posterior da escápula, onde a gente vai ver cada partezinha dessa, tá? Por isso que eu não estou entrando em detalhes aqui agora, porque senão vai ser muita informação. E aqui a gente tem o nosso braço, né? Onde temos o encaixe do nosso ombro, tá? Nossa escápula e a clavícula, que a gente já falou que ela é um pouco, né? Para quem sofre quedas de moto, queda de como é que chama? De bicicleta, né? É bem comum ter fratura, né? Porque cai aqui assim com o ombro e puxando um pouco aqui para a área da clavícula, então é bem comum a pessoa fraturar essa região. Então, o indivíduo adulto, ele tem em torno de 206 ossos, né? Mas como eu havia falado antes, essa quantidade ela pode variar se for levado em consideração alguns fatores, como fatores etários, ou seja, a idade do indivíduo, fatores individuais, onde a gente viu, né, que existem variações anatômicas, e critérios de contagem, que vai variar de acordo com o anatomista que tiver, né, fazendo ali aquele levantamento. Então, em relação aos fatores etários, né, alguns ossos no recém-nascido são formados por partes ósseas que se fundem, vão estar se unindo, né, durante o crescimento do indivíduo para constituir um único osso. Exemplo, né, o osso frontal, que é formado por duas porções separadas no plano mediano, mas que à medida que o bebezinho ele vai crescendo, isso vai se fundindo. Vocês já ouviram falar desse termo que as pessoas costumam usar para crianças, né, para bebês, que é moleira? Já. O que seria essa moleira para vocês? Moleira, né? Não sei bem o nome, mas é uma articulação que serve para dar para. Eu não sei o nome científico dela, mas uma articulação do crânio que serve para dar passagem do bebê na hora do parto. No caso, o nosso crânio, né, que a gente vai ver, o crânio de um indivíduo adulto, a gente tem o quê? O osso frontal, a gente tem os temporais. Eita, peraí que alguém falou alguma coisa aqui. Ah, tá. Os temporais, né, o occipital, parietais. Então, a gente tem esses ossos do crânio que, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, a gente vai ter uma variação, como eu posso dizer, vou usar um termo, mas eu acho que não é o correto agora, porque fugiu a palavra. É que esses ossos eles vão se fundindo, tá? E vai ter uma imagem depois que eu vou mostrar para vocês, justamente falando sobre isso, né? A diferença entre um bebê, o crânio de um bebê recém-nascido e de um adulto, que justamente para que, se fosse tudo muito rígido, né? Como somos já adultos, ia ter uma dificuldade maior do bebezinho passar ali pelo canal, né, vaginal da mãe para o nascimento. Mas, à medida que esse bebê ele vai crescendo, esses ossos, né, que estavam, vamos dizer assim, afastados, não eram fundidos, eles começam a se fundir, formando uma caixa mesmo rígida. E aí, o que é que acontece? O bebê recém-nascido, por ele não ter, né, essa rigidez tão grande, ter esses espaços, então uma pancada, né, na cabeça desse bebê pode causar problemas, né, para atingir o cérebro do bebê com mais facilidade. Então, o nome dessas frestas, vamos dizer assim, né, que a gente vai ter no bebê, no crânio do bebê, que com o tempo isso vai se fundindo, deixando o crânio mais rígido, é o que a gente chama de fontanelas, mas como eu falei, a gente vai falar isso mais para frente.
E aí, quando você, né, toca na cabeça do bebezinho, tocando os pontos específicos, né, você vai conseguir sentir que ali não está tão rígido. Lógico, não vai enfiar o dedo, não, pelo amor de Deus, para não causar nenhum dano no bebê. Mas assim, você ao apalpar, você consegue sentir um pouquinho dessa ausência, dessa rigidez, tá bom? Em alguns casos, em indivíduos muito idosos, pode acontecer a soldura de 2 ou mais ossos. Então, era essa palavra que eu estava tentando achar, né? Que eu falei fundir. Então, eles ficam soldados entre si. E com isso, se você for contar, né, o osso do crânio de uma pessoa bastante idosa, você não vai conseguir ver que ali eram 2 ossos. Então, se você, dependendo da faixa etária que você tiver fazendo a contagem e que você não, porventura, né, não soubesse que aquilo antes eram 2 ossos, você pode considerar como sendo 1. E isso, né, acontece, por exemplo, na questão da identificação de algumas espécies, né, espécies extintas, né, onde não tivemos a oportunidade de conhecer esses organismos vivos, e aí para se ter um conhecimento sobre aquele animal, quando era filhote, era assim, adulto, era assim. Se você não encontrou vários fósseis, né, você não consegue ter essa relação. Você só encontrou, por exemplo, o indivíduo adulto, então só o indivíduo filhote, até descobrir que aquilo era o filhote, que aquilo era um adulto, né? E poder fazer essas analogias leva bastante tempo e muito estudo. Então, a soldura, né, entre os ossos do crânio, que é chamado de sinostose, transforma a caixa craniana em apenas um único osso. Quanto mais velho, a gente consegue identificar isso aí. Devido aos, como é que chama? Aos protocolos de segurança, né, que a gente está vivenciando por causa da pandemia, aos decretos que foram colocados pelo governador, né, pelo prefeito também. Então, a nossa aula de anatomia, eu fiz um esqueminha para vocês, certo? Onde eu fui no laboratório, fotografei, filmei, tá? E aí depois eu vou estar, quando for para a gente ter, tipo, nossa aula prática, eu vou estar passando para vocês esse vídeo, tá? Que seria o equivalente a vocês estarem lá comigo. Mas por questões, né, da pandemia, isso não é possível. Mas aí o conhecimento, vocês vão estar vendo lá a peça real, né? Não vão ser só fotos da internet. Vocês vão... Tentei mostrar lá de forma que vocês pudessem estar absorvendo o melhor possível. Fiz esquemazinhos colocando comparativamente com alguns desenhos, tá? Para ficar mais fácil da identificação de vocês, ok? Então, aqui, né, fatores etários que vão estar influenciando no número de ossos, certo? Então, aqui, né, a gente vai evoluindo de uma criança que ela tem idades diferentes, certo? Então, aqui, uma criança com 4 anos, né? Então, a gente vê alguns ossos, mas não vê outros. Por exemplo, 1, 2, cadê o 3? Não tem, né? 4, 5, 6, cadê o 7? Não tem. Cadê o 10? Cadê o 11? Ainda não tem, certo? Aí, quando a gente chega aqui na mãozinha da criança com 7 anos, né? Então, a gente, ó, o ossinho começa a aparecer, tá? Por quê? Porque ele antes estava... Ai, muriçoca. Ele antes estava como cartilagem, né? E isso vai se solidificando até formar o osso. Então, a gente vê a diferença, né, dos ossos da mão aqui em formação numa criança de 4 anos e meio. Para ela de 7, a gente já começa a identificar alguns ossos da mão, né, que antes não era possível. Aqui, com 11 anos, a gente já vê os ossos bem mais solidificados, certo? Então, aqui a gente tem a visão do dorso da mão, né? Uma vista da região dorsal da mão. Então, a gente tem mais, como que eu posso dizer?
mais visível, né, esses ossos. E aqui o indivíduo com 13 anos. Então, vejam, por exemplo, aqui. Sai, muriçoca! Desculpa, gente, é que as muriçocas estão me chupando aqui, tá doendo. Então, a gente consegue visualizar que temos bem mais calcificação, né? Os ossos, eles estão muito mais formados com 13 anos, né? Do que com 4 anos e meio. Né? Isso é natural, certo? Quando o bebezinho nasce, ele vai ter mais processo de cartilagem em muitas regiões do corpo. E aí, à medida que ele vai crescendo, isso vai se solidificando, sendo substituído por osso, tá bom? Ai, muriçoca. Coisa chata, fica me chupando aqui. Não quero vocês me chupando. Então, a gente consegue identificar aqui os carpos, as falanges, né, da mão, os ossinhos da mão, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, porque, como eu disse, vai ficar muita informação para uma aula só. Então, aqui, né, como eu estava falando, os fatores etários. Então, desde o processo do crânio ao nascer, né, onde a gente vai ter as fontanelas, que o pessoal, normalmente, o leigo chama de moleira, mas a gente vai ter essa divisão do crânio. Na verdade, a gente vai ter o crânio mais dividido do que quando criança, do que quando bebê, né? Do que quando a gente está crescendo, quando a gente está adolescente, adulto, tá? E à medida que a gente vai ficando mais velho, como eu falei, vai se fundindo aqui esses ossos, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem o nosso osso frontal. Ai. Então, esse osso frontal, normalmente, quando a gente está visualizando um crânio de um indivíduo adulto, a gente não vai ter essa sutura, tá? Ele é um osso só aqui. Então, essa sutura metópica, né, não vai existir. O espaço, certo, dessas estruturas também vai ser, né, maior quando o bebê é recém-nascido e isso vai se fechando com o tempo. Então, a gente tem fontanela anterior, fontanela posterior e as suturas que vão estar entre os ossos, tá? A sutura metópica, que vai estar no osso frontal. A sutura coronal, a gente vê que é de acordo como se fosse o corte coronal, tá? A sutura sagital, como se a gente estivesse fazendo um corte sagital. E a lambdoide, que ela é meio de diagonal, certo? A gente pode observar também, né, na mandíbula, que quando o indivíduo é bebê, né, ela vai sofrendo um processo de desenvolvimento. A gente pode observar isso através da angulação, tá, da mandíbula. Então, a gente tem os ossos, que são os dentes, né? A gente tem os nossos dentes, que quando bebezinho nós não temos, e quando a gente fica idoso, né, a tendência, de acordo com os cuidados que você teve quando jovem, né, é haver a perda de alguns desses dentes. Eu vi uma curiosidade, acho que foi semana passada, eu achei bem interessante, que alguma pessoa da história, eu não lembro agora, mas faz muito tempo, quando não se tinha, né, todo esse conhecimento de prótese, né, de cuidados dentários, e foi feito uma chapa, né, uma prótese para esse indivíduo, não lembro agora quem foi, e eles utilizaram osso. Uma das técnicas, né, era utilizar osso de cavalo. Na verdade, dente de cavalo. Fazia, né, moldava ele ali como se fosse um dente humano e colocava lá para compor a chapa. Não lembro agora exatamente quem foi esse personagem da história, mas eu lembro que eu vi semana passada. Caramba, usaram o dente de cavalo para fazer isso.
né? Muito, muito interessante para a época. Então, fatores individuais também, né, vão estar influenciando. Então, pode ocorrer que em alguns indivíduos adultos, o osso frontal, que é esse osso em verde aqui, que a gente viu, né, que quando o bebezinho tem uma sutura aqui no meio, ele não solda, ou pode haver também a presença de ossos extranumerários, ou seja, que são ossos a mais do que normalmente, né, se visualizaria nas pessoas. Então, determinando dessa forma a variação do número total de ossos. Então, aqui, né, a gente tem os nossos ossos da face, que o occipital faz parte do crânio. Deixa eu, Gabriel entrou. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Então, nós estamos falando sobre variações que podem ocorrer na quantidade de ossos que a gente tem, né? Então, fatores etários, ou seja, com a idade, pode influenciar no número, fatores individuais também podem afetar e, né, de acordo com o anatomista que está contando, também pode ter essa influência. Então, algumas características que ai, meu Deus, que influenciam também, que vão estar influenciando no como eu posso dizer assim, individuais, né? Variações individuais pode ser a própria questão do sexo, tá? Então, o indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino vai ter ali a alteração, certo? De acordo com alguns ossos. Então, essa variação é identificada entre homens e mulheres no crânio, é identificado também no quadril, certo? E aí eu pergunto para vocês, por que o quadril tem variação? Aqui, por exemplo, a gente vê no osso no osso frontal, tanto, né, no homem quanto na mulher, a gente vê uma variação no crânio. E a gente tem também no processo mastóide, que a gente tem no homem como sendo, né, mais proeminente. E no quadril, por quê? Seria porque a mulher ela tem o fato da gestação, né? Tudo a E, ver. e o homem, como ele já não tem esse processo, por isso que tem diferenças, né? Uhum. É exatamente por isso. Ai, as muriçocas estão me chupando aqui, gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, se eu sair voando, tá as muriçocas que estão me atacando aqui hoje. Tá difícil. Eu acho que o repelente que eu passei fez foi atrair. Então, os ossos do esqueleto masculino, né, ele tende a ser mais robusto do que os ossos femininos. E as principais diferenças vão estar justamente nos ossos do crânio e da região pélvica, que é a bacia. Então, no caso do osso do crânio masculino, ele vai apresentar mais saliências, né? E a fronte mais achatada. E do feminino, liso e a fronte reta. No caso da pelve, deixa eu passar aqui para vocês. Cadê? Aqui tá em outra imagem mais para frente. Bom, mas deixa eu explicar então no caso da diferença, né? No caso da pelve feminina, eu não sei agora se foi Gabriel ou foi Jackson que falou. Qual foi, meninos, de vocês que estavam falando? Foi Gabriel. Pronto, então, o que o Gabriel falou, pela necessidade, né, natural, fisiológica da mulher na hora de ter o parto, né, a mulher que engravida e que vai precisar expulsar o bebê, falando no sentido de um parto normal, né,
não entra a questão do cesáreo, porque o cesáreo não iria influenciar em nada. Mas no caso da pelve feminina, ela é mais circular do que a pelve masculina para facilitar a passagem do bebê durante o parto, né? Então, quando a gente tem essa... Você, vamos supor, encontrou uma bacia, né, uma região pélvica de um indivíduo enterrado em algum canto, você não tem nada que possa dizer se é homem ou mulher, né? Mais nada, não tem uma identidade, não tem nada. Só tem lá o osso. Então, uma das características que se pode, né, identificar se aquele indivíduo era do sexo masculino ou feminino é a região pélvica, tá? Porque a região pélvica ela vai ser mais circular para, na hora do parto, né, haver o encaixe do bebê e a região pélvica ela poder, né, sofrer uma dilatação para que a cabeça do bebê passe, né? Então, e outra questão também em relação aos ossos, né, que a gente estava falando que quando ele é bebezinho ele vai ter alguns ossos formados por mais cartilagem, com o tempo isso vai se solidificando, né, para osso mesmo, até para a questão da passagem do bebê, né? Então, a cabecinha passando, os ombros, né, por estarem ter mais essa elasticidade, vai permitir a passagem mais fácil. Então, passando a cabeça, passa o resto. Até pela questão também que a gente já falou que proporcionalmente, né, o bebê ele tem uma cabeça maior do que o resto do corpo em relação ao indivíduo adulto. Então, continuando aqui, de acordo com os critérios de contagem, né, que aí vai variar de acordo com o anatomista, o número total de ossos também pode mudar, né? Então, os ossos sesamoides são computados ou não na contagem final, de acordo com o anatomista que estiver utilizando. Também os ossículos da orelha média, né? Que a gente vai ter aqui o martelo, a bigorna e o estribo. Olha como são pequenininhos, né? Que ficam lá dentro do nosso ouvido e são responsáveis pela questão, auxiliam, né? A nossa audição, né? Então, a vibração desses ossos permitem que a gente escute, né, as vibrações do som e leve ali para um dos nossos sentidos, né? A classificação dos ossos, né? Existem várias formas de classificar os ossos e uma delas é quanto à sua posição topográfica, identificando os ossos axiais e os ossos apendiculares. A gente já viu que temos o esqueleto axial, que é formado, né, por aqueles ossos que estão na nossa linha mediana do nosso corpo, e o esqueleto apendicular, que vai ser formado pela cintura escapular, a cintura pélvica e os membros superiores e inferiores, respectivamente. Então, no entanto, a classificação mais conhecida é a que considera a forma dos ossos, classificando conforme uma relação entre suas dimensões lineares, como comprimento, largura e ou espessura, em ossos longos, ossos curtos, planos ou laminares, ossos pneumáticos, irregulares e sesamoides. E aí vamos identificar, né, cada um deles. Então, o osso longo, o comprimento é consideravelmente maior do que a largura e a espessura. E podemos observar duas extremidades. São denominadas como diáfise e epífise, né? Onde uma vai estar distal e a outra proximal. A gente já falou nessa questão de distal e proximal, né? Considerando no caso da perna, né? Então, quem vai ficar mais próximo ao centro do corpo, né? A cintura cintura pélvica. Então, quem está mais perto da cintura pélvica vai ser o quê? Mais proximal. Quem estiver mais distante vai ser distal. O osso longo possui no seu interior uma cavidade onde se aloja a medula óssea, né? Que é utilizada para transplante, denominada canal medular. Nos ossos ainda não se ossificaram
completamente, é possível visualizar entre as epífises e diáfise um discreto disco cartilaginoso, que é onde ela está, né, no seu crescimento, aquilo vai estar sendo substituído por osso, né? Deixa de ser cartilagem, é substituído por osso, ajudando ali na rigidez, né? E aí é chamado de cartilagem epifisária. Está diretamente relacionada com o crescimento dos ossos, como eu falei. E exemplos desses ossos, a gente tem os ossos do fêmur, né, da nossa coxa, tíbia e fíbula, que estão na nossa perna, as falanges, que vão estar nos nossos dedos, húmero, rádio, que estão no nosso antebraço, né? Além de outros, tá? Aqui só para citar os exemplos. Então, aqui a gente tem o nosso fêmur. Lógico que esses ossos não estão na proporção correta, tá? Por exemplo, aqui a gente tem fíbula e tíbia, tá? Então, aqui fíbula e tíbia, eles não são desse tamanho comparativamente ao fêmur, tá? O fêmur, ele é bem maior, tá? Aqui é só para ilustrar. Não está na mesma escala. Então, aqui a gente tem o fêmur, a cabeça do fêmur, onde ele vai se encaixar na nossa cintura pélvica, tá? E aqui a porção, no caso, a cabeça do fêmur é a porção distal ou proximal, gente? Hein? O que é que vocês acham? Pessoal? Pessoal? Aqui no fêmur, eu falei que essa região da cabeça do fêmur é onde a gente vai ter a inserção do osso na cintura pélvica. Então, a cabeça do fêmur é proximal ou é distal? Em relação... Proximal. Proximal, tá? Então, aqui, nessa parte do fêmur, que é onde a gente vai ter o nosso joelho, né, que está mais distante da cintura pélvica, então vai ser distal, tá bom? Então, aqui na porção, aqui uma vista anterior do joelho, do fêmur, né? E aqui o mesmo fêmur, só que na visão posterior. Então, aqui a gente está vendo as costas do fêmur e aqui a gente está vendo a frente do fêmur, né? E aqui fica a patela, né? O sesamoide, que a gente consegue identificar nessa imagem aqui, certo? Então, a fíbula e a tíbia, a gente vai ter a fíbula sempre mais lateral ou medial? Ó, aqui está em posição anatômica. A fíbula, ela está mais medial ou mais lateral? Lateral. Lateral. A tíbia vai estar mais medial, ó, porque a linha mediana do corpo ela está passando aqui. Vamos continuar. Então, falando sobre essa questão do crescimento ósseo, né, onde eu falei que vamos ter a substituição, né, de cartilagem por osso, a gente tem o osso dividido em duas partes, epífise e diáfise. No caso da região da articulação, né, nós vamos ter uma cartilagem, que eu já falei na aula passada, né, que precisa existir um líquido, que é chamado líquido sinovial, que vai estar lubrificando para evitar que haja atrito, né, diminuir o atrito e o movimento possa ser feito, né, de forma fluida, sem dores, sem problema. E aqui a gente vê, ó, tá vendo essa região aqui, onde a gente teria a cartilagem de crescimento, tá? Quando o indivíduo é adulto, ele já atingiu o seu máximo de crescimento. Então, não precisa mais ter essa região de cartilagem. Ela é substituída. E aí, continua com a epífise nos dois e a diáfise nos dois, ok?
Pronto, era essa imagem que eu estava querendo mostrar para vocês, só que eu pensei que estava logo após a do crânio. E aí não estava. No caso aqui, temos... A gente falou sobre ossos longos, né, onde a gente vai ter comprimento muito maior do que a largura e espessura. E a gente tem aqui um outro tipo de osso que é chamado de osso laminar. Né? Então, o comprimento e a largura dele eles são mais ou menos equivalentes. Lógico, gente, que não vai ser 100% igual, não é perfeito. Não, ele é mais ou menos equivalente, né? Predominando sobre a sua espessura. Né? Então, a espessura é bem menor do que em relação a comprimento e largura. Então, esse tipo de osso também é impropriamente denominado de osso plano. Então, onde que a gente vai ter esse tipo de ossos? Quadril, o osso da escápula e o occipital, tá? Aqui são exemplos, lógico, tem outros tipos, aqui só para usar como exemplo. Aqui, gente, para comparar a estrutura pélvica masculina da feminina, a gente vê ó, que ela é mais... A masculina é mais triangular, tá? Meio com um trapéziozinho. Já a feminina, ela vai ser bem mais circular, certo? Por quê? Porque tem que passar uma cabecinha por aqui, né? Que é a do bebê. Por mais que a mulher não faça um parto, não tenha um parto normal, né? Por qualquer motivo que seja, mas fisiologicamente, anatomicamente, ela é um ser preparado para ter um filho normal. Ossos curtos, né? Então, nos ossos que a gente chama ossos curtos, eles são quase como quadrados, certo? Onde o comprimento, largura e espessura, ele é mais ou menos o mesmo tamanho. Exemplo, os ossos aqui do carpo. Tá? Então, as falanges, a gente vê, né, que eles não são quadradinhos, né? Metacarpos também. Já em compensação, os carpos, eles são equivalentes. O seu tamanho, largura e espessura. Tá? A gente viu ossos longos, ossos que não, né, deveriam ser chamados de ossos planos, mas são por algumas pessoas. Então, a gente só vê esses três, né? Então, ossos longos, ossos laminares e ossos, curtos. Por enquanto, esses três, tá? Deu para entender, por enquanto, ossos longos, aqueles que têm largura, comprimento maior do que largura e espessura. Os laminares têm comprimento e largura equivalentes e a espessura menor. Já os ossos curtos, eles têm comprimento, largura e espessura basicamente, né, equivalentes ali. Ossos irregulares, aí não segue nenhuma regra, foge completamente, né? Então, ele tem uma forma complexa e irregular, como a gente pode ver os ossos, né, da coluna vertebral. E aí, os ossos da coluna vertebral, eles em si já vão ter variações, porque eles podem ser ossos da coluna cervical, torácica ou lombar, e cada uma dessas vértebras elas vão ter variações, como a gente vai ver, né? Então, por exemplo, o processo espinhoso, o corpo, tá? Então, são o forame, então são regiões que vão sofrer alteração de acordo com a posição, né, da vértebra. E aqui a gente tem o osso temporal, a gente visualiza aqui, bom? Tá um osso do crânio, né, e que ele tem um formato, né, bem diferente, vamos dizer assim, não segue nenhuma regra de comprimento, largura, espessura, né, e por isso tem esse nome. Ossos pneumáticos. Então, a gente vai ter, neste caso, né, uma ou mais cavidades revestidas de mucosa,
de volume variável e contendo ar. Estas cavidades são denominadas de seios. Exemplos, seios da face. Tá? Vocês já ouviram falar disso, seios da face? Vocês sabem o que é? Sim, sim. Já ouvi isso muito para fazer exames que identificam. Qual é o nome, meu Deus? Sinusite. Tem muita Exatamente. radiografia que são feitas dos seios da face para identificar a sinusite. Então, aonde que a gente vai ver isso? Aqui, ó. Seios da face aqui abaixo dos olhos, nessa parte superior à testa, tá? Tem até outras, quando a gente vai falando, né, propriamente, porque a gente tá falando aqui de forma geral a classificação dos ossos, mas quando a gente for ver esses ossos individualmente, aí eu vou trazer, eu tenho imagens aqui para mostrar para vocês, inclusive imagens sem ser desenho, né, imagens de exames mesmo, tá? Que mostram isso, né? Quando a pessoa está, um exemplo, está num processo inflamatório, né? Que está com a sinusite, então está com acúmulo de mucosa aqui no seio da face. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, esses ossos pneumáticos têm esse nome justamente por conter ar, né? E aí, não necessariamente só ar, por ter muco, e a pessoa poder ter um processo inflamatório, né? Então, essa região ela pode ficar com bastante secreção, inclusive, né, é bastante dolorido. Tem pessoas que chega a ficar inchado essa região do rosto, né, das maçãs, que a pessoa chama. Chegar ao ponto, né, de ficar tão inflamado também. Por quê? Porque se ali está cheio de muco, né, ele vai estar comprimindo o osso, né, vai estar produzindo muito muco, vai estar comprimindo. E isso vai afetar, né, os nervos e vai causar dores, inclusive nos dentes. Antigamente, tinha gente, como lógico não se tinha, né, exames de imagem, não se tinha os conhecimentos que se tem hoje em dia, tinha pessoas que tiravam, né, os dentes de tantas dores que ele sentiu por causa de processo de sinusite. E aí não sabia que era sinusite, né, achava que era problema de dente. E aí essas pessoas tiravam, né, iam no dentista para tirar os dentes. Então a gente tem aqui o osso esfenoide, tá? Ele parece uma borboletazinha, tá? É bem bonitinho, que ele fica aqui na nossa face. Vocês não vão conseguir identificar aqui, mas é esse osso que tá aqui em rosa, tá? E a gente vai ver também as partes dele. Os ossos sesamoides, a gente já falou um pouco deles, né, na aula passada. Então, ele encontra inserido em alguns tendões ou cartilagens, onde sua função principal é auxiliar no deslizamento deles, como aqui no exemplo da patela, que vai permitir, né, ali o nosso joelho ter o seu movimento correto. Arquitetura óssea. A gente, além de poder classificar, né, a gente vai estar classificando os ossos quanto ao seu formato, né, a gente pode observar em alguns estudos microscópicos que o tecido do osso ele é formado de substância óssea, que é chamada de substância óssea compacta e esponjosa. Né? Então, a gente vai ter a substância compacta, esponjosa, periósteo e endósteo. Então, vamos ver um pouquinho sobre eles. A substância compacta são as lamelas de tecido ósseo que vão estar intimamente unidas às outras pelas suas faces. Então, é onde a gente vai ter aquele osso mais rígido. Então, sem que haja espaço livre interposto entre eles. Por ser mais densa e sólida, é responsável pela resistência dos ossos. Topograficamente, estão dispostos nos ossos longos, planos, irregulares e curtos. No caso dos ossos longos, né, como o fêmur, tíbia, fíbula, né, a gente vê que são os ossos extremamente resistentes, né, até porque eles sustentam, né, todo o peso do corpo
permitem movimentos, resistem a impactos, né? Então, por exemplo, quando a gente salta, o próprio processo de correr, que é um movimento de sucessivos saltos, né? Que tem um impacto. Então, a gente tem aí as nossas pernas, né? Com esses ossos longos ajudando nisso aí. A substância esponjosa, né? Então, as áreas dos ossos estão constituídas de trabéculas dispostas de forma irregular, diferente da compacta, onde vai estar tudo unidozinho. Aqui, na esponjosa, ela já vai ter essa rede irregular em tamanho e forma, e vão ser responsáveis pela elasticidade óssea. Lógico que a gente não vai pegar um osso como a pele, né, e esticar assim. Lógico, tem o seu limite no que é considerado, né, elástico. O periósteo, descrito como tecido conjuntivo que envolve externamente o osso, exceto nas superfícies articulares, né, porque aí vai ter cartilagem, é responsável pela nutrição e inervação do osso devido suas artérias e nervos penetrarem no tecido ósseo, né? Então, a gente vai ter alguns pontos específicos que vai estar passando, né, os vasos sanguíneos para estar nutrindo aquele osso. E no caso do periósteo, é o tecido que vai estar revestindo externamente esse osso. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue identificar essa arquitetura óssea, onde a gente já tinha sido dividido, né, o osso entre epífise e diáfise, né? A epífise é a parte mais... como que eu posso dizer? Mais extrema do osso, vamos dizer assim. E a epífise é onde a gente vai ter o osso esponjoso. Então, vejam a diferença, né, do osso na região epifisária e na diáfise, onde a gente vai ter o osso bem compacto, né? A superfície que vai estar, como é que chama? Revestindo, né? A gente tem aqui o revestindo o osso, a gente vai ter o que chamamos de periósteo, que a gente viu agora há pouco. Eu acho que todo mundo aqui já comeu frango, galinha, né? Vocês conhecem o osso de galinha, o osso da coxa da galinha? Hein, gente? Sim, Sim, Conhece, professor, com certeza. né? Gostoso, né? Chega, deu fome agora. Pelo menos para mim deu. Ainda não jantei. Então, a gente pegando aqui a comparação com esse osso, a região da ponta, né, das extremidades ali da coxinha, da coxa, é o que a gente chama de epífise. Vocês já tiveram, né, a oportunidade de mastigar, de morder esta região mais extrema e tentou morder essa região do meio do osso? Qual é mais duro e qual é mais mole? a de cima é mais mole. A parte da epífise, né, ela é bem mais mole. Por quê? Porque a gente tem tecido esponjoso ali. Então, o tecido esponjoso ele não é tão rígido. Por isso que a gente consegue, né, que fica até aquela cartilagenzinha da articulação, né, a gente consegue morder tranquilamente. Já o meio do osso, aí você consegue quebrar. Agora, morder e triturar, como a gente faz com a região da epífise, não consegue, não. Né? Então, é duro, pode até, dependendo de como você morder, e dependendo do tipo da galinha, né? Você pode até quebrar o seu dente, se ficar tentando morder a diáfise. Lógico que existe uma pequena variação, porque os ossos da galinha, né, na verdade, das aves, né, tem uma característica peculiar para poder passar ar, ter ar nele, para diminuir o peso e elas poderem voar. Né? Não o caso de galinha, porque galinha não voa, mas de aves no geral. E comparativamente com a gente, né, só trazendo, né, para que vocês possam associar essa questão da diferença entre epífise e diáfise. Então, a epífise vai ser onde a gente vai ter tecido esponjoso, né, que ele não é tão sólido, não é tão rígido. Já a diáfise, a gente vai ter
um tecido compacto, aquele osso que ele é bem forte, bem duro, que vai servir justamente para dar mais resistência ao osso. E revestindo esse osso, a gente tem o periósteo e internamente a esse osso a gente vai ter a medula óssea, tá? Neste exemplo aqui é só para mostrar a cartilagem, né, que vai ajudar na articulação, na questão do movimento. Então, elementos descritivos dos ossos. A superfície dos ossos apresenta saliências, depressões e aberturas que constituem os elementos que a gente chama de elementos descritivos. O que são as saliências, depressões e aberturas? Então, nas saliências, né, podem ser articulares, ou seja, encaixe para uma articulação, como cabeça, tróclea e côndilo, e não articulares, como fixação de músculos e ligamentos, como tuberosidade, tubérculo, trocante, espinha e linha. Todos esses nomes a gente vai ver quando for estudar, né, separadamente cada osso, tá? Então, saliências podem ser articulares como cabeça, tróquea e côndilo ou não articulares, certo? Que aí vai ser onde a gente tem a fixação dos músculos e ligamentos. Então, quando você vê, por exemplo, o tubérculo de um osso, tuberosidade, trocante, então sabe que vai ser ali um ponto, né, de fixação ou de músculo e ligamentos. Depressões. Então, encontramos as depressões articulares, que vão ser encaixes, que são as cavidades e fóveas, e as não articulares, que vão dar o apoio das estruturas, como a fóssia, a impressão, sulco. Também a gente vai ver isso na prática quando vocês estiverem vendo alguns dos ossos. Já as aberturas, né, vão ser os orifícios de passagem, denominados de forames. Então, tudo que a gente falar assim, que popularmente a gente chamaria de buraco, né, seriam as aberturas, que no caso, os forames, tá? Que vão poder estar passando, por exemplo, um vaso sanguíneo, tá? A gente tem o forame magno, que a gente tem no nosso osso occipital, tá? E aí, né, esses forames não são todos os ossos, né, vão ser pontos específicos dos ossos que vão estar tendo esses buraquinhos, e aí esses buraquinhos são chamados de forames. Os ossos do esqueleto axial, né, o esqueleto que compõe o eixo do corpo, iniciado pela cabeça, né, pela cabeça óssea, que está didaticamente dividida em crânio, face, ou neurocrânio e viscerocrânio. No caso, respectivamente, né? O crânio ou neurocrânio e face ou viscerocrânio. Então, o crânio está dividido em calota craniana, também denominada de calvária, né? Que é essa parte superior aqui, e a base do crânio. Então, a calota craniana está na parte superior e é atravessada por 3 suturas: sutura coronal, sagital e lambdoide. Por isso que quando a gente falou lá do crânio do bebê, né, quando a gente estava falando das fontanelas, né, a gente falou dessas suturas. Então, a sutura coronal, entre os ossos frontais e parietais, a sagital, entre os ossos parietais e a linha mediana, e a lambdoide, entre as parietais e o osso occipital. Vou mostrar na imagem que fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Então, aqui o esqueleto axial, né, onde a gente vai ter a cabeça, coluna vertebral e costelas, né, com o externo. As suturas cranianas, né? Os ossos do crânio, a gente vai ter o occipital, né, onde a gente vai ter aqui a sutura coronal e, né, pegando aqui uma parte, a pontinha dele, a gente vai ter a sutura sagital. Acho que aqui foi melhor. Então, o osso frontal, a gente vai ter a sutura coronal. Separando os dois ossos parietais, a gente vai ter a sutura sagital.
certo? Então, separando o occipital dos parietais, sutura coronal. Separando os parietais entre si, a sutura sagital. Separando os ossos parietais do osso occipital, a gente vai ter a sutura lambdoide, tá? No caso aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo observar, tem um buraquinho, tanto de um lado quanto do outro, é porque esse aqui a seta está em cima, né? Mas aqui dá para ver. Então, o que eu falei, um buraquinho é o quê? É um forame, tá? Então, no caso, aqui é um forame que vai permitir que o vaso sanguíneo, no caso a veia, passe aqui para irrigar, né, o cérebro. Deixa eu ver o que era que eu ia falar. Bom, nessa imagem aqui não dá para ver completamente o osso occipital, né, mas o osso occipital ele vai ter o forame magno, que é onde vai se encaixar na nossa primeira vértebra cervical, ok? Deixa eu ver aqui. Sim, a gente também tem, né, porque aqui a gente está numa vista superior, a gente tem também aqui o osso temporal, tá? Então, temporal, parietais em 2, o temporal em 2 também, o occipital é ímpar, assim, desculpa, o frontal é ímpar, assim como o occipital é ímpar, ou seja, apenas um. Então, os ossos do crânio, né? O neurocrânio é formado por 8 ossos, assim denominados de osso frontal, a gente viu agora há pouco, os parietais, temporal, aqui do lado, o esfenóide não dá para ver aqui dentro, né? O esfenóide nem o etimoide, tá? Nessa imagem fica ruim de ver. E o osso occipital, que é esse osso aqui, ó. Então, a gente está vendo uma vista, né, inferior do crânio. Na verdade, inferior mais para posterior, né? Ele está meio de diagonal aqui. E aqui no osso occipital, a gente, não sei se vocês estão conseguindo observar, esse buraquinho aqui. Então, esse buraquinho é o que chamamos essa abertura, né, de forame, e especificamente aqui neste osso, o forame magno, bom? Então, o osso frontal, como eu falei, é um osso ímpar, né? Forma a fronte, ou seja, a nossa testa, o teto da cavidade nasal e as órbitas. Deixa eu ver aqui. Ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então, a gente tem aqui a nossa testa, uma parte da abertura, né, dos nossos olhos aqui, que faz parte do osso aqui. Pronto, aqui em laranja a gente consegue visualizar melhor. Então, nossa testa e aqui a região, né, da abertura dos nossos olhos. Osso parietal, né? Então, o osso par direito e esquerdo formam os lados e o teto do crânio, estão articulados na linha mediana, formando a sutura sagital. Então, aqui, ó, sutura sagital, ossos parietais direito e esquerdo. O osso temporal, também o osso par direito e esquerdo, constitui as paredes laterais do crânio, são formados por uma porção escamosa, a qual se articula com o osso parietal na sutura escamosa, uma porção mastóidea, que já mostrou, né, na diferença do osso com o homem e com a mulher, a porção timpânica e a porção petrosa ou rochosa. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem aqui na lateral o osso temporal, certo? O esfenóide é um osso ímpar, irregular e situado na base do crânio, na frente dos ossos temporais e a porção basilar do osso occipital. Então, como eu falei aqui, a gente vai ter o esfenóide, mas não dá para ver direito neste ângulo por essa imagem, tá? Mas a gente vê uma parte dele, ó, aqui na região orbital. O etimoide também é um osso ímpar e mediano, é localizado na base do crânio, mais precisamente na zona anterior medial. A gente vai ter
né, aqui por dentro, com a região etmoide. E o osso occipital, osso ímpar, forma a parte posterior e parte da base do crânio. Estão articulados anteriormente com os ossos parietais, formando a sutura lambidoide, que é essa sutura aqui. Então, com cores, né, para identificar para vocês cada um desses ossos. A gente tem o osso frontal aqui em azul, né, onde a gente tem a base do nosso nariz, né, da região nasal, parte superior da nossa órbita e formando a nossa testa. Nós temos, e é um osso ímpar, né? Nós temos os ossos parietais, que ficam, né, dos dois lados, direito, no caso esquerdo e direito. Os ossos temporais, que também são formados por dois ossos, direito e esquerdo. Esta abertura aqui é a abertura timpânica, tá? Aonde, né, vai dar acesso ao nosso ouvido interno, processo mastóide aqui, que é aqui o processo etmoide. O osso occipital, né, que está aqui, que é a basezinha do nosso crânio, na parte posterior. A gente vai ter em amarelinho aqui o esfenoide, tá? É um osso ímpar também, tá? Que eu falei que tinha um formatozinho de borboleta. E a gente vai ter alguns outros ossos que a gente vai falar, né, mais para frente. Tá? A gente vai ter o osso nasal, que é o osso pequenininho que a gente tem aqui na base do nosso nariz. A gente vai ter o osso lacrimal, que também é o osso pequenininho que fica aqui na base da nossa órbita. Ele tem esse nome justamente pela posição dele, né, do próximo ao canal lacrimal. Deixa eu ver aqui outro que possa ser fácil da gente visualizar. Não dá para ver aqui muito. Nessa imagem eu acho que é suficiente para a gente falar. Sim, o malar, né, que fica aqui na base, né, da nossa bochecha, pegando aqui um pouco da nossa órbita também, formando, né, uma parte da nossa órbita. Acho que só por enquanto. E a gente tem, né, o viscerocrânio, ou face, ou viscerocrânio, constituído por por 14 ossos irregulares. Então, o osso maxilar, aqui nessa parte superior, o palatino, que não dá para ver aqui, é por baixo, tá? O osso zigomático, vai estar aqui, ou malar. O osso nasal, tá aqui em cima. O lacrimal, vai estar aqui nessa região da base da órbita. As conchas nasais inferiores, então não dá para ver direitinho, mas estaria mais ou menos por aqui. O osso vomer é esse osso aqui do meio, onde eu estou passando o mouse. A mandíbula, tá? E o ocioide não dá para ver nessa imagem. E aí, com isso, a gente tem a formação do nosso viscerocrânio ou ossos da face, tá? Então, cuidado para não misturar os ossos do neurocrânio com os do viscerocrânio, tá bom? Então, a gente tem aqui... Ai, minha garganta. Só sinalizei, né, nessa imagem aqueles que a gente falou agora há pouco, que é para não ficar muita informação de uma vez só. Então, nos ossos do crânio, a gente vai ter mandíbula, tá? Essa parte mais inferior, né, da nossa face. A gente vai ter a maxila, tá? Essa parte em verde. A gente vai ter o vomer, esse ossinho pequenininho, tá? Um pouco rosado aqui. A gente vai ter a concha nasal inferior, a média e a superior, tá? A gente vai ter
Deixa eu ver aqui. O osso zigomático, ou também conhecido como malar, esse em laranja. O osso lacrimal aqui em roxinho, né, que fica pela posição, fica fácil de associar. O osso nasal em laranja. Aqui em azul, o osso frontal. Observem que aqui tem, né, aberturas também. O que são aberturas? São forames, tá? Então, forame aqui. Tá? Forame supraorbital. No caso aqui, em amarelo, né, que a gente pode ver, ó, tem uma parte dele aqui, certo? Tem uma parte dele por trás aqui da órbita. Então, tudo isso é o osso esfenoide, tá? Ele é mais visível quando a gente olha ele ou de baixo ou visão superior, tá bom? Ossos temporais aqui na lateral, né, do crânio, tanto de um lado quanto do osso, são ossos pares. O osso etimoide, aqui não fica legal para a gente ver, mas estaria aqui por trás. Eu acho que só tudo que a gente falou agora há pouco. Aqui no caso que está em asa maior e asa menor, são regiões do esfenoide, tá, gente? Aí ele é dividido nisso aí. Então, aqui a gente tem o palato, certo? Que eu falei que não dava para ser visualizado naquela imagem. Né? Então, a gente tem aqui a maxila, tá? Observem que ela tem, né, uma suturazinha. Então, os ossos da face, quando a gente está se desenvolvendo, eu falei isso quando a gente estava falando de variações anatômicas, né? Então, ele vai se formando, o nosso osso ele vai se formando assim, ó, o nosso crânio, e se fecha. E aí, né, onde se fecha é justamente nessa região. Por isso que quando eu falei quem tinha, né, lábio leporino ou fissura palatina, é quando tem um problema no fechamento, né, desse processo aqui, dessa sutura. E aí precisa fazer cirurgias, né, para tentar fazer a correção disso. E lógico que isso, quanto mais cedo for feito, né, melhores serão os resultados. Aqui a gente tem o osso zigomático malar, tá em vermelho. O osso maxilar, ele é formado pelas maxilas direita e esquerda, tá? Então, como eu falei aqui, ó, a gente aqui pode pensar que é apenas uma, mas não, são duas, direita e esquerda. Tá? Ocupando quase toda a face. O osso palatino, aqui, ó, em verdinho. O osso pá direito e esquerdo em forma de L, apresentam uma lâmina vertical e uma horizontal, estão localizados atrás das maxilas, né? Como a gente pode ver aqui tá a maxila. Se a gente vai considerar na posição anatômica, a vista frontal a gente estaria vendo daqui para cá. No caso aqui a gente tem uma imagem da vista inferior, então ela está o quê? Posterior à maxila. Então, localizada atrás dos maxilos e participam diretamente da delimitação das cavidades nasal, bucal e orbital. O osso zigomático, né, o osso pá irregular, direito e esquerdo, também chamado de malar e que forma as saliências da face, né, que a gente tem aqui, ó, em vermelho. Aqui a gente está com ele em laranja. O osso nasal é um osso irregular, é par também, direito e esquerdo. Eles estão articulados entre si no plano mediano, né, do corpo e formam o esqueleto ósseo da parte do dorso do nariz. E ó, pá, 1, 2, né? Então a região mediana do corpo. A gente vai ter aí o osso nasal direito e esquerdo. O osso lacrimal é o osso pá, localizado na parte anterior da parede medial da órbita, delimitando a fossa sacro-lacrimal. Tá aqui, ó, o osso lacrimal.
As conchas nasais inferiores são ossos laminares independentes e irregulares e estão situados na cavidade nasal. O osso vômer, um osso ímpar, né, é situado na face anterior do crânio e mantém-se articulado com os ossos esfenoides. O osso esfenoide possui uma lâmina que, juntamente com a lâmina perpendicular do esfenoide, formam o septo nasal ósseo, que algumas pessoas, né, têm desvio de septo. Significa que não é, né, tão retinho quanto deveria. A gente tem aqui, ó, o vômer e a parte, né, do osso etimoide. Né? Então, a gente vai ter eles dois aqui, pode provocar, né, caso a pessoa tenha dificuldade com o desvio de septo. A mandíbula, né, o osso único, móvel na face ímpar, né, que é essa região mais inferior, encontra-se articulado com os ossos temporais através de seus côndilos, né, formando a articulação temporomandibular, que é o que a gente conhece como ATM, né? Então, os profissionais odontólogos que possuem a especialidade em bucomaxilo, eles dominam muito, né, essa área conhecida como ATM, né? Justamente do nome articulação temporomandibular. Então, algumas pessoas elas possuem bastante problemas com essa articulação e aí precisam, né, de procedimentos, às vezes até cirúrgicos. Então, a mandíbula apresenta-se em forma de ferradura, onde estão formados os alvéolos da arcada dentária inferior, e dois ramos, uma continuação do corpo em uma angulação denominada ângulo da mandíbula, né? Então, aqui a gente tem a mandíbula do indivíduo. E por último, o osso hioide, né, que é um pequeno osso ímpar em forma de ferradura também, que não pertence ao crânio nem à face, né? Ele está mais localizado aqui na região do pescoço, abaixo da mandíbula e acima da cartilagem da tireoide, né, da laringe. Este osso não se articula com nenhum outro osso, está sustentado pelos músculos do pescoço, quando a gente falou na aula passada. Então, aqui, só para reforçar, os ossos do crânio, osso frontal, parietal, occipital, temporal, nasal, lacrimal. Aqui o parte, né, do etimoide, não dá para ver ele todo, então aqui uma parte do etimoide, aqui outro. Aqui o vômer, em amarelo aqui o esfenoide, aqui em laranja o zigomático. Aqui nessa vista inferior a gente consegue visualizar melhor o vômer, o palatino, a maxila, o esfenoide, né? Aqui tudo isso em amarelo, tá? Aqui do zigomático a gente tem algumas características dele, que é o processo estiloide, que é essa região aqui, tá? O meato acústico externo, que é a abertura para o nosso ouvido. A gente tem o processo mastóide e, por último, a fossa mandibular, onde a gente vai ter, né, a região de articulação com a mandíbula. Então, gente, para finalizarmos, então, a gente tem, formando o neurocrânio, o osso frontal, parietal, temporal, esfenoide e etimoide, e o esqueleto da face ou viscerocrânio, nasal, lacrimal, zigomático, concha nasal inferior, maxilar, vômer e mandíbula nessa imagem, tá bom? Outras não dão para ver, né? Como, por exemplo, o osso palatino, né? Isso aqui é só o que pode ser visualizado. Então, por hoje é só. Desejo uma excelente quarta-feira para vocês. Nos vemos na próxima aula na quinta-feira, tá bom? Se protejam, se cuidem e espero que vocês estejam bem para a próxima aula, tá? E é isso. Boa noite para todos. Boa noite, professora. Tchau, tchau, viu? Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.